Apesar que não aparece. Enfim, vamos lá. A gente estava semana passada discutindo que horas eu começar a aula, hoje o destino escolheu por nós. Chegou aqui nada condicionado, como sempre. Nada condicionado. Mas vamos lá. Consegui sair meia hora mais cedo. Ainda não consegui sair meia hora mais cedo. Fazendo aplicação de prova. Consegui. Foi mal. Então, pessoal, vamos lá. Calma aí. Bom, então vamos começar hoje, como a gente conversou semana passada. Hoje a gente vai começar naquele percurso sobre o conceito de número, né, sobre o desenvolvimento conceitual histórico da ideia de número, para entender como essa ideia é definida, é constituída na matemática contemporânea, o que se entende como número hoje, para situar o conceito de número real nesse panorama, como eu falei bastante na semana passada sobre isso, beleza? E sobretudo, uma coisa que eu também falei na semana passada e que eu vou insistir muito, é para a gente desnaturalizar o conceito de número, né? O conceito de número é um conceito, a gente tem essa visão, né, que eu já falei, que eu gosto de combater, que pode sentar, não tem problema não, só que você fica bem de cara na câmera. A gente tem essa ideia na matemática contemporânea, que é uma ideia a qual eu me oponho, que é a ideia de que a matemática está intrinsecamente na natureza, né? E o conceito de número é muito expressivo dessa ideia, eu acho. O conceito de número é uma coisa que a gente vê como algo que está muito intrinsecamente na natureza, ou seja, é uma coisa que a gente problematiza pouco, né? Assim, eu acho. Não sei se vocês concordam. É uma coisa que a gente vê como uma coisa muito naturalizada. Então, também um pouco o objetivo dessa parte inicial é desnaturalizar essa ideia. Ver que tem outras formas de dar sentido ao mundo e à vida, né, digamos assim. Tranquilo? Beleza? Então a ideia não é que o conceito de número, como ele é entendido na matemática contemporânea, está intrinsecamente na natureza, e desvendar esse conceito de número, desvendar essa linguagem, é uma forma de ter acesso a uma verdade intrinsecamente na natureza. Em lugar disso, a ideia é pensar que mundos são produzidos a partir de outras ideias numéricas, digamos assim. Beleza? Michele. Então, eu queria só complementar, porque uma coisa que eu fiquei pensando depois daquela última aula, né? Eu também tento colocar essa ideia de que a matemática está em tudo, mas depois eu fiquei com medo, talvez, uma confusão com o que a gente quer dizer com isso. Porque o que a gente está objetando é com relação à ideia de que a matemática contemporânea, tal como ela está definida, pode ser encontrada por aí. Mas, ao contrário disso, a gente defende, como você falou, acho que não são exemplos fazeres, que são fazeres que a gente precisa reconhecer como matemático também, mas não submetendo a essa matemática que a gente argumenta está em dúvida. Só fiquei com essa coisa na cabeça que eu pensei assim, cara, uma cuidado que também não acharem que, porque quando você repete uma matemática, ele vai lá no povo, não, olha aqui, eles têm uma matemática, eles têm, mas não é matemática dentro dessa mesma conceituação que a gente tem, que é um fazer matemático, né? Que precisa ser reconhecido como matemático também, a gente tem que legitimar isso. Quer dizer, a gente não precisa legitimar isso, isso já a gente deveria aceitar isso aí. Exatamente, isso eu acho que é uma coisa bem importante. Na verdade, eu acho que tem dois aspectos dessa frase, né? E é aquilo, eu detesto essas frases. A matemática, não sei o que, a matemática está em tudo. Mas tem duas questões a pensar sobre essa frase. Uma que a Michele falou é que outras formas de matematizar, digamos assim, de outras culturas também são legítimas, né? Assim, e elas podem não ser equivalentes à forma de pensar na natureza
que é dada pela matemática contemporânea. Por exemplo, um exemplo que eu acho que é muito evidente disso, que vocês já devem ter ouvido falar, é que tem culturas que contam 1, 2, 3 e muitos, né? Já ouviram falar nisso? Que não tem uma... A gente vai falar muito disso aqui hoje, né? De como o conceito de número vamos dizer assim, é constituído na matemática contemporânea a partir de uma abstração de uma ideia de contagem. É isso que eu vou falar em seguida. Beleza? Certo? Então, na nossa matemática contemporânea, como é que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos? Quando tem uma bijeção entre eles. Beleza? Quando tem uma correspondência 1 a 1 entre eles. Nessa concepção de 1, 2, 3 e muitos, não tem isso. Beleza? Porque não há uma distinção entre conjuntos com 5 objetos e com 100 objetos. Beleza? Já ouviram falar nisso? Não. São culturas que, inclusive, têm culturas contemporâneas nossas que têm essa forma de quantificar, que elas simplesmente não distinguem conjuntos muito grandes de elementos. Existem as palavras quantificadoras, são, em algumas culturas, 1, 2 e mais 2. Não existe uma distinção entre mais de 2. Mais de 2 é tudo a mesma coisa. Beleza? Já tinham ouvido falar nisso? Não. Algumas etnias indígenas. Isso, algumas etnias indígenas do Brasil de hoje têm essa forma vamos dizer, de quantificar o mundo, que não é equivalente a nossa. Tem aquela que você citou na Qual? aula passada, que não é de medicina, mas é uma cultura. Quando a pessoa responde que ela vai devolver o tanto de arroz que o outro precisa, são formas de medir. Medir não precisa ser por quantidade do jeito que a gente faz. Né? Qual o parâmetro, a forma que você vai medir é uma questão matemática. O quanto você precisa e o quanto eu preciso. Isso aí. Exatamente. Então, são outras formas de quantificar e outras formas de situar socialmente a ideia de quantificar. Esse exemplo dos indígenas que a Michele falou, que eu acho que é importante nele é que a gente naturaliza muito na nossa sociedade a quantificação como, vê se vocês concordam ou não com isso, assim, é uma visão que eu tenho. A quantificação como uma maneira de determinar as relações humanas. Fez sentido isso? Então esse exemplo ele mostra isso. Eu tenho que saber quanto eu emprestei para saber quanto eu vou devolver. Né? Então a quantificação está acima da relação, vamos dizer, afetiva entre você e o seu vizinho. Né? Eu acho que é isso. E é tão doido, se você pensar, na nossa cultura, a gente precifica o tempo. Quando você coloca juros, você está dizendo, não, mas o dinheiro hoje vale mais do que... Essa é a lei. Exatamente. Tem muitas coisas sobre o tempo na história da humanidade que a gente poderia ficar falando horas, outras formas de perceber o tempo, que não são formas quantificadas de perceber o tempo. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso. Mas, enfim, poderia ter uma aula só sobre isso. Seria, mas enfim. Mas o que eu acho que é importante, o que eu quero colocar aqui, que é a minha posição, é que a gente tem uma forma de quantificar o mundo que não está intrinsecamente no mundo. Ela não é uma leitura do mundo, ela é uma produção de mundo. Outros mundos são produzidos com outras formas de quantificar. E a ideia não é dizer qual é melhor. A ideia é pensar que outros, vamos dizer assim, que outros mundos ou que outras formas de estar no mundo são produzidas por essa forma de quantificar. Beleza? Outro exemplo disso, que eu vou falar quando aparecer aqui, para não me estender muito nesse início, é a ideia de número como um conceito abstrato. Outras culturas não têm isso. Né? O número não é uma ideia abstrata. Já eu não vou falar o que eu quero dizer com abstrato, precisamente. Beleza? Mas só para fechar, eu acho que essa frase, a matemática está em tudo, eu acho que ela tem essa questão, né, de colocar a matemática como algo naturalizado, que está intrinsecamente na natureza, e não como uma coisa socialmente construída, beleza? E tem outra coisa também que está implícita, eu acho, nessa frase. Quando você fala a matemática está em tudo, implicitamente, isso não é uma consequência lógica da frase,
mas implicitamente, vê se vocês concordam, pode discordar, tá? A gente está colocando a matemática como um campo de conhecimento superior a outros, certo? Porque essa frase, ao dizer essa frase, a matemática está em tudo, é como se a gente estivesse dizendo que essa qualidade de estar em tudo é algo que só se aplica à matemática. Então, tipo assim, a história não está em tudo, tá? Aquele exemplo do bolo que eu falei da química. Isso é uma forma de ver. Para aquela pessoa, a química está em tudo. Para mim, não. Entendeu? Beleza? Então, quando você fala a matemática está em tudo, é como se você estivesse demarcando uma qualidade que é da matemática e não é das outras áreas. As outras coisas não estão em tudo, só o que está em tudo é a matemática. Eu tenho essa leitura. Fez sentido isso? Eu acho que isso é uma coisa que meio que persegue também as pessoas que são consideradas ruins em matemática, né? Porque a gente sabe que matemática é uma matéria muito classificatória, né? Principalmente na escola. E quando a pessoa está no grupo das pessoas que não gostam, né, ou não se sente boa em matemática, e vem essa frase, assim, a matemática está em tudo. Fica aquele estigma, então, sempre em algum momento, em alguma coisa, eu vou ser tido como ruim, porque eu não sou boa em matemática. Isso aí. Então, dá esse peso, assim. É aquela fala do aluno que eu mostrei, eu não saio mandando, lembra? Não tem uma rampa do cálculo centro. Eu só estou dando esse estigma. Não tem conhecimento, né? Professor. Ele não consegue pertencer àquele mundo, né? Se sente estranho. Exatamente. O outro detalhe é que as pessoas, pelo menos eu tenho alguns anos de magistério, e eu não vejo os professores de filosofia, nem de história, falando que a história está em tudo, que a filosofia está em tudo, eu não vejo eles falando isso. Isso é o que está, né? Exatamente. A gente enche a boca, né? Exatamente. E a gente deveria pensar que a história está em tudo, né? Porque acho que falta de conhecimento histórico está faltando muito hoje no Brasil. Desculpa, eu acho que Não. mas assim, uma questão é que, ao mesmo tempo que a matemática ela começa com esse movimento de ser como se fosse uma coisa plenamente objetiva e, portanto, não está sujeita aos efeitos da subjetividade, se afasta das ciências humanas, né, como se não fosse uma criação humana. Tem outro movimento que ocorre na época do estruturalismo que vai levar isso a um extremo, que é através também do positivismo, que a matemática passa a ser um modelo inclusive das ciências humanas por essa subjetividade. E aí junta muito grupo aqui com o pessoal do estruturalista, tudo a própria Piaget, e passam a tentar pensar a psicologia e outras ciências, a antropologia, tudo que elas precisariam se submeter a uma perspectiva estrutural ou a matemática, né? Vai ser o que tiramos antes. Exatamente. Então, isso na verdade vem de uma herança cartesiana, né? Essa quantificação. Porque uma coisa que Descartes fala é que só é cabível, não sei se é exatamente o que essas palavras, mas é isso. Só é passível de ser compreendido aquilo que pode ser quantificado. Então, ele diz que não há compreensão do mundo para além da quantificação. Eu acho que a gente precisa se libertar muito disso. Né? Eu não consigo nem dar nota mais, assim, muito menos outras coisas. Assim. Não consigo quantificar. Na graduação tem muita dificuldade. Na pós é um pouco melhor que A, B, C, D. Né? Mas na graduação você dá 7,8, para mim perdeu totalmente sentido. Eu acho que a gente precisa se libertar um pouco de querer quantificar tudo. Né? Eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Mas enfim, vamos lá que a gente vai voltar a essas questões ao longo da aula. Olha só, então, como eu falei, esse diagrama aí, eu falei um pouco sobre ele na semana passada. Esse diagrama aí foi o diagrama, já sei o que eu ia falar. Que é o seguinte, ao dizer isso, também é um alerta que eu acho importante, ao dizer isso, que a posição que eu assumo é de desconstruir essa ideia da matemática como algo universal e naturalizado como intrinsecamente no mundo, não quer dizer que a gente não vai se aprofundar nessa matemática, tá? Não quer dizer que a gente não vai fazer as demonstrações, tudo assim, a gente vai olhar para essa matemática contemporânea profundamente. Assim, mergulhando bem nas definições, teoremas, etc. Beleza? Só que a gente vai
olhar essas definições como não absolutas. A diferença é essa. Acho que isso é importante fazer essa, que é uma confusão, né? Acho que ao dizer isso, parece que você está essa relativização, quer dizer, então vamos descartar essa matemática, a gente vai entender essa matemática contemporânea, até para entender a que ela se presta politicamente, né? Enfim, mas esse diagrama aí, eu falei sobre ele também na semana passada, foi uma forma de organizar o conceito de número que nós arrumamos depois de muito pensar nesse livro aí, que o Rafael acabou de perguntar, beleza? Que a gente vai usar aqui nessa primeira parte do curso. Também quero dizer que ao longo dessa primeira parte do curso a gente vai percorrer esse diagrama de muitas formas diferentes, tá? E também quero dizer que esse diagrama a gente não entende como a única maneira possível de entender o conceito de número na matemática contemporânea, mas é uma maneira possível, dentre outras, que eu acho que nos ajuda a destacar alguns aspectos. É um caminho que nós pensamos, mas não quer dizer que não existam outras organizações, tá? Ou outras ordens. Então aqui a gente vai começar com isso aí, tá? Como a ideia de contagem leva ao conceito de número natural, beleza? Eu falo. Pode voltar, por favor, no diagrama? O que quer dizer aquela orientação ali no caso de números inteiros? Orientação no caso de número, ir para a direita ou para a esquerda. Ah, tá. Entendeu? A gente vai falar sobre isso. Né? E aquilo que eu falei um pouco semana passada também, tá? Que quando a aceitação dos números negativos como números exigiu uma reformulação conceitual daquilo que se entendia como número, beleza? Para entender essa frase que eu acabei de falar, também é importante a gente entender uma outra coisa, que é o seguinte: as ideias vêm antes das definições, beleza? Tá? Então, quando às vezes a forma como a matemática é ensinada passa essa visão equivocada de que as definições inventam os conceitos, né? Então, não é isso historicamente. As definições são maneiras de capturar e de descrever formalmente ideias que já existiam antes. Por isso que as definições mudam ao longo do tempo. Aquilo que a gente chama de função hoje não é a mesma coisa que se chamava de função no século XVII, por exemplo. Beleza, pessoal? Certo? Então, é importante justamente desessencializar as definições, né? Porque elas vão mudando de acordo com a conveniência dos problemas que elas têm que atender. Beleza, pessoal? Está fazendo sentido isso? Certo? Tranquilo? Então, por isso que eu falei, para se aceitar os números negativos como números, foi preciso uma reformulação da ideia do entendimento de número, porque número, até então, era entendido como uma quantidade que inclusive precisava ter, para ganhar legitimidade matemática, precisava ter uma representação geométrica, beleza? Certo? Então, você podia representar uma grandeza, uma quantidade, um conjunto, geometricamente, por meio de um desenho mesmo, digamos assim, beleza, pessoal? Certo? Agora, não havia uma representação geométrica para os números negativos. A gente vai voltar a falar sobre isso. E uma pessoa que foi importante para isso foi o Argan, no século, algum século aí, que eu não sei direito, 16, uma coisa assim. Que ele inventou aquilo, assim, ele teve uma proposta que veio a levar para aquilo que hoje nós chamamos de plano de Argan-Gauss, né, que é o plano complexo. É o plano para representar os números complexos, beleza, pessoal? A gente vai voltar a falar sobre isso. Então, orientação está aí para dizer o seguinte: nesse momento, número deixa de ser apenas uma quantidade e passa a ser uma quantidade com orientação. O que quer dizer isso? A gente pode pensar no 2, certo? Mas pode pensar no 2 para a direita e no 2 para a esquerda. O 2 para a direita é o mais 2 e o 2 para a esquerda é o menos 2. Beleza? Tá? Então, os números negativos
são números, são quantidades com orientação, fez sentido? E os complexos também, né? Só que é uma orientação do plano. A gente vai voltar a falar sobre isso. Entendi, obrigado. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá. Ah, isso é século qual? 1700. Ah, tá. Então eu tenho uma dificuldade com esse negócio de século. 1700, nunca sei que século é. Eu tenho que parar e pensar. Beleza? Então a gente vai agora, depois a gente vai ter vários recortes desse diagrama, mas a gente vai começar com esse, tá? Então, isso aí, eu estava dizendo, eu quero falar um pouco agora como a gente sai da ideia ou da noção de contagem para o conceito de número natural na matemática contemporânea, beleza, pessoal? Certo? E repara que eu estou escolhendo as palavras de propósito. Eu estou falando a noção de contagem e o conceito de número natural. Tranquilo? Tá? Porque quando eu falo noção de contagem, eu quero falar de uma coisa que está mais no campo do sensível, certo? A gente poderia falar a palavra concreto, mas eu não gosto dessa palavra muito concreto, porque eu acho que ela não se opõe ao abstrato. Mas no campo do sensível, no campo da experiência humana mesmo, beleza? E o número natural que eu estou chamando de um conceito está no campo da conceitual. E para a passagem da ideia ou da noção de contagem para o conceito de número natural, a gente precisa de um passo de abstração, tá? Então é sobre isso que eu quero falar agora. E para entender o que eu quero dizer com isso, a gente precisa pensar bem o que quer dizer abstrair em matemática, beleza? E quando a gente fala muito isso, né, assim, que um conceito matemático, que a matemática é abstrata, certo? Beleza? Mas quem quer dizer isso? Quem quer dizer quando a gente fala que a matemática e tal conceito é muito abstrato? O que vocês acham que isso quer dizer? Mas é um conceito muito abstrato que a gente fala aí. Número complexo é muito abstrato. Por que o número complexo é muito abstrato? Na verdade, tudo em matemática é abstrato. Eu acho que... Geometria espacial, Geometria espacial. Por que é abstrato? Acho que abstrair é quando a coisa vai perdendo uma referência no insensível. Isso. Quando Perfeito. existe um mundo... Exato. Exatamente. Então, quer falar? Mas tem coisas muito primitivas que são abstratas. Por quê? Tipo a reta. Sim, exatamente, perfeito. Esse exemplo é muito bom, tá? Porque a reta tem muito a ver com o que ele falou, qual é o seu nome, né? Danilo. Cadu. Tem a ver com o que o Danilo falou, porque é o seguinte, né? Ele falou, é perder contato, né, digamos assim, com o mundo sensível. A reta é muito isso, né? Porque o que é a reta? O objeto matemático abstrato reta, né? O que é isso? É um objeto que não tem espessura, beleza? E é ilimitado. Então, qualquer desenho de uma reta é impreciso. A gente não pode desenhar uma reta. Se você desenhar uma reta, ela vai ter, mesmo que eu pegue uma lapiseira a 0 ponto alguma coisa, ela vai ter alguma espessura, né? Assim. Então, isso tem a ver com a ideia quando a gente dá zoom numa reta, ela não se torna mais grossinha, né? Por mais que a gente der zoom, a reta ela continua com a espessura 0, né? Assim. Então, isso é um exemplo de abstrair, né? Então, precisamente, o que a gente quer dizer com abstrair em matemática é, bem na linha do que o Danilo falou, é desconsiderar. Quando a gente abstrai, a gente desconsidera alguma coisa, certo? Eu penso muito nisso assim, na questão da arte. Quando você pega essas esculturas assim, que abstrata, abstrata, que a gente acha esquisito, que é um monte de coisa assim, é justamente isso. Assim, normalmente a gente pensa muito em imagem como representação, né? Sei lá, você tem uma foto do cachorro, é um ícone, né? Tá ali para poder representar o cachorro que está ali. E na arte abstrata, é porque é aquelas coisas, eles não tem compromisso de representar nada com nada, tudo está ali. E aí você vai fazer a leitura de acordo com o que eles podem, que você vai aprender. Você vai aprender a ler também aquelas coisas, né? Exatamente. Ou você produz uma representação subjetiva.
Aquele quadro para uma pessoa diz uma coisa, para outra pessoa diz outra. Mas aí tem uma questão só para um termo sensível. Tá. Porque se a gente pegar pela perspectiva da cognição e tudo, o que a gente está. O sensível não é só aquilo que a gente pode tocar, pode ver. Por exemplo, a própria questão da arte abstrata, ela se constitui como sensível, como algo que você sente. E a ideia é que ela se afasta da recognição e daquilo que você reconhece através de uma representação, como você mesmo falou, né? Mas não se afasta do sensível, que se percebe, né? Com a nossa A palavra sensível eu quero dizer algo que é da experiência. Isso. Acho que não necessariamente concreta, da experiência subjetiva também. Mas a arte abstrata também, verdade. Tem que tomar matemática também, deixa de ser que vai dar símbolo. Então, vamos pensar. Então, vou falar o que eu quero dizer com abstrato aqui e vamos pensar nessas conexões que são bacanas, que eu nunca tinha pensado nisso, parte, com o sentido de abstrato quando a gente fala da arte abstrata, para ver até que ponto tem a ver ou não isso. Então, em matemática, o que a gente quer dizer, como eu falei, o que a gente quer dizer com abstrair é desconsiderar. Então, por que o conceito de número, a gente está falando de número natural por enquanto, beleza? Os números de contagem. Mas por que os números, mas isso se aplica a todos os conjuntos numéricos, beleza? Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas por que os números naturais são abstratos? Porque os números naturais vêm de uma ideia de contagem. Essa ideia de contagem, ela é representada em vários livros de história por essa historinha aí do pastor de ovelhas, que vocês já devem ter visto em algum livro de história. Beleza? Tá? Livro didático também. Eu vou repetir essa história, que ela é meio boba. É meio boba, vocês não nem acham boba, mas acho que ela se tornou meio batida, né? Porque todo livro tem isso. Mas qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que é possível, num certo sentido, é possível contar sem conhecer os números. Sem conhecer os números, que eu quero dizer, é sem conhecer o conceito de número como ele é entendido na matemática contemporânea. Beleza? Certo? Então, para contar não é necessário, não é preciso ter números. Beleza? Tranquilo? Isso já ilustra aquilo que eu falei no começo da aula, que o conceito de número, como ele é entendido na matemática contemporânea, não é a única forma de dar sentido ao mundo. Esse pastor de ovelhas da pré-história tinha outra forma de dar sentido ao mundo sem usar o conceito de número, tá? E por que eu estou dizendo que ele não usa o conceito de número? E por que eu estou dizendo que ele está contando? O que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou falando de contar como, vamos dizer assim, controlar uma quantidade. Então, o que ele faz? Ele quer saber, né, se a quantidade de ovelhas do rebanho dele permanece mesmo. Então, ele leva as ovelhas para um lugar, ele leva para o outro. Aí, para cada ovelha que entra, ele põe, que sai, vamos dizer assim, ele põe uma pedrinha num saquinho. E aí, para cada ovelha que entra, ele joga uma pedrinha fora. Beleza? Certo? É quantificar. Isso é uma ideia de quantificação, beleza? Por quê? Porque com isso ele vai saber se nenhuma ovelha se desgarrou do rebanho dele ou se nenhuma outra ovelha se agregou ao rebanho dele. Beleza? Tranquilo? Se a quantidade permaneceu a mesma. Então é uma ideia de quantificação nesse sentido. Beleza? Tá? Porém, o que ele está fazendo para quantificar? Ele está comparando duas coleções de objetos. Estou evitando o termo conjunto, tá? Porque conjunto tem todo um significado também axiomático na matemática contemporânea, beleza? Mas ele está comparando, por meio de uma correspondência 1 a 1, duas coleções de objetos, concorda? As ovelhas e as pedrinhas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Só que ele, para fazer isso, não necessariamente ele sabe dizer: o meu rebanho tem 132 ovelhas. Beleza? Certo? Então, o que é o número 132, por exemplo?
ele sabe o seguinte: há tantas ovelhas no meu rebanho quanto há pedrinhas nesse saquinho. Então ele está estabelecendo uma correspondência 1 a 1 entre duas coleções de objetos específicas, duas coleções de objetos fixas. Beleza, pessoal? Certo? Quando a gente fala na matemática contemporânea, que eu botei aí esses rinocerontes e cadeiras que foram escolhidos aleatoriamente, é para dizer o seguinte: o que é o número 5? O número 5 é a propriedade em comum que os 5 rinocerontes têm com as 5 cadeiras, certo? E não só os 5 rinocerontes com as 5 cadeiras, mas qualquer coleção de objetos do universo que possa ser colocada em correspondência 1 a 1 com os 5 rinocerontes ou com as 5 cadeiras. Beleza, pessoal? Então, por que o conceito de número é abstrato? Porque a gente usa o mesmo objeto matemático, número, para contar qualquer coisa, independente, ou melhor, desconsiderando-se a natureza dessa coisa que está sendo contada. Beleza, pessoal? Está de boa isso? Certo? Então, na nossa cultura contemporânea, o 5 é a mesma palavra número, é o mesmo objeto matemático que é usado para contar 5 cadeiras, 5 rinocerontes, 5 ovelhas, 5 pedrinhas, 5 pessoas, 5 canetas, beleza? 5 qualquer coisa. Beleza? Então, isso que quer dizer ser abstrato. Beleza, pessoal? Certo? Tá. Estou sabendo caras. Fazendo força para pensar, mas Mas tá de boa? Tá de boa, pessoal? Certo? E o que eu quero dizer aqui é que isso não é a única possibilidade. Existem outras culturas que não têm. Na verdade, hoje eu não sei, mas na história da matemática, por exemplo, na Mesopotâmia, que agora vai aparecer daqui a pouco, havia culturas que não tinham um conceito abstrato de número, ou seja, contavam coisas diferentes com palavras diferentes. Guilherme? Na língua japonesa é assim. Dependendo do que está sendo contado, são palavras diferentes que vocês usam para os numerais. Se for pessoa, é de uma forma; se for andar, é de outra forma. É como se tivesse os conjuntos, a numeração, né? Ordinal e cardinal, só que tem mais tipos. Né? Na Libras também tem 3 formas. Né? Tem a de numeração, Na Libras? tem a numeração cardinal e a ordinal, mas tem uma que é de numeração mesmo. Para você falar do número 1, é diferente de você falar que tem um objeto. São sinais diferentes. Bacana, não sabia disso não, né? Você sabe japonês, não? Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Também bem pouquinho. Eu sei zero. Então, beleza, esse exemplo é perfeito. Tranquilo, pessoal? Então, é um exemplo que não é totalmente abstrato, né? Assim. E lá na Mesopotâmia, né, como eu estava dizendo, não sabia disso. Eu falei, não sei se hoje existe alguma coisa, mas o exemplo dele foi ótimo para isso. Então, em alguns povos antigos havia isso. Você. Fala aí, Guilherme. Fala. Qual é a diferença? perguntando qual é qual. Cadê? Eu lembrava dessa É que o distinção, 1 mas... de enumeração é assim, o 1 de contagem é assim. Então, você falar, então, o 1 de contagem é assim, então, uma caneta. Agora, se você estiver falando do número 1, por exemplo, meu filho tem 1 ano, é assim. É diferente. O 2 é assim, o 2 é assim, né? Mas você não falou que era 3? o ordinal. E tem o ordinal, aí o primeiro seria assim, o segundo seria assim. É isso aí, cara. 3, Né? Quem sabe Libras, show, então. É bem isso. Então, em alguns povos da antiguidade, não existia um sistema numérico unificado, ou, nessas palavras que eu estou falando, abstrato, para contar qualquer coisa. Então, tipo assim, você ia contar o boi de um jeito e saco de trigo do outro. Estou inventando, obviamente, tá? Beleza? Mas não existia isso, né? A gente não pode dizer que nessas culturas há um conceito abstrato do número como há na nossa cultura. Beleza?
E aqui a minha posição política e epistemológica é: eu não quero dizer que a nossa forma é melhor do que as outras, beleza? Que essa reflexão serve para mostrar que não existe uma forma de quantificar o mundo que seja dada, certo? A ideia é que mundos são produzidos. Então, como é que é uma pessoa que está no mundo a partir dessa forma de quantificar que não torna tudo equivalente? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que problematizar a nossa forma de estar no mundo, né? Eu acho que isso é muito importante nas palavras do Krenak para adiar o fim do mundo. Isso é a ideia de contar outras histórias. Tem sentido isso, pessoal? Certo? Tá? Porque essa imposição de uma forma única de estar no mundo, e a matemática é muito responsável por isso, está levando ao fim do mundo, né? Para mim é muito evidente isso. A questão do ensino na sala de aula é essa matemática que a gente vem. É. A gente pensa, geralmente quando a gente está trabalhando no sistema de numeração decimal, a gente às vezes mostra outros sistemas, né? Mas olha o nosso sistema como é melhor. É melhor, exatamente. Organiza, olha como que trabalho, sabe? A gente mostra outros sistemas como uma coisa exótica. E é como se fosse um caso, né? Tipo assim, na escola a gente mostra todos os outros sistemas como se fosse uma teoria da evolução. E o nosso é exatamente a versão mais evoluída do sistema. Perfeito, essa observação é muito importante. Eu estava falando para a Bia que a minha turma de sexto ano eu consigo convencer todos os alunos de que o sistema de numeração superior é o Maia. Porque ele tem que ensino, por exemplo. Aí eles falam, meu Deus, o sistema de numeração Maia é o mais complicado, não sei o que. Aí eles agora têm essa compreensão, né? O sistema de numeração Maia é incrível, né? Só tem 3 símbolos. Ele vai aparecer, o mesopotâmico só tem 2, né? Porque eu tenho 0. Enfim. Aí vai aparecer daqui a pouco, todos os 2. Mas... E é legal para pensar em conta também, né? Por que o nosso foi o que predominou? Não foi porque você é o melhor. A gente tiramos guerras. Exato. Então, essa observação do Cadu é muito importante, que essa visão da história da matemática é completamente errada, que é uma visão linear e hierárquica, né? Assim, que, tipo assim, tem como se fosse uma linha, né? Assim, que, tipo assim, os números, sei lá, romanos são mais... que a matemática, as práticas de outras culturas do passado são versões mais primitivas da matemática que a gente tem hoje. Então, primeiro que a gente não pode, a ideia é que a gente não pode comparar, não pode dizer que uma coisa é melhor do que a outra, né? Assim, e também, além disso, não é uma coisa linear, é uma rede, né? Assim, então, ele foi daqui para cá, depois para cá, tem várias influências paralelas, coisas que aconteciam numa parte do mundo, ao mesmo tempo que em outra parte do mundo, beleza? E muito epistemicídio, muito apagamento, muita invisibilização. Os autores que falam de decolonialidade, por exemplo, falam uma ideia que eu acho que é muito importante, tem muito a ver com isso, que é a ideia da invenção da história única, né? Assim, com a colonização do continente americano e africano. O que quer dizer a invenção da história única? Para dizer isso, só se liga que isso faz parte da matéria, tá? Que bom que está gravando. Para dizer isso, eu gosto de fazer uma pergunta assim. O que estava acontecendo no mundo no ano de 1300? O que vem à cabeça de vocês quando eu falo essa pergunta? Por que, Cadu? Nada? Não, pra mim era pra gente pensar assim, não sei nada. Não, se tinha alguma coisa. Não, mas eu vou dizer, na minha cabeça tem Idade Média, vem castelo. Mas tem uns papos muito loucos lá. Devia ter um papo muito louco, sempre tem assim, sei lá. Mas a questão é a seguinte, a gente só tem uma visão. Eu acho que esse exercício, repare que eu fiz a pergunta uma pegadinha, tá? Porque quando a gente fala o que estava acontecendo no mundo, era o que está acontecendo na Europa. Então, o mundo, a Europa é o centro do mundo, né? A nossa visão de história é essa. Reparem, inclusive, que a própria subdivisão da história, a história como campo de pesquisa, a subdivisão da história em sub-áreas, é uma subdivisão eurocêntrica.
Porque a história antiga, medieval, moderna e contemporânea, né? A grande divisão da história é essa. É história geral. História geral, ou se usa a palavra história universal. Né? História universal. O que estava acontecendo no universo? Ele vai dizer, olha, eu quero demais. Exatamente. Então, o que estava acontecendo na África no ano 1300 do calendário cristão? O que estava acontecendo aqui no território que hoje se chama Brasil nesse ano, né? Assim, e hoje a gente sabe que a historiografia tem revelado que existiam culturas muito mais sofisticadas do que a cultura europeia. Nem é verdade que a Europa medieval era tão atrasada como a gente acha, e nem é verdade que outras culturas não eram mais sofisticadas ou menos sofisticadas que a Europa medieval. Inclusive na África subsaariana, né, na África central e setentrional, e aqui, né, muito recentemente, estão descobrindo vestígios arqueológicos de civilizações na Amazônia que eram muito maiores, muito mais populosas e muito mais intrincadas socialmente do que a gente achava. Assim, esse há um ano atrás estamos descobrindo essas coisas, né? Então, essa invenção da história única é essa ideia que surgiu a colonização, que é uma história supostamente universal, que conta linearmente, como o Cadu falou, e apaga as outras histórias que viviam paralelamente até então, né? Se você for pegar uma cultura na África pré-colonização, ele vai contar a história do mundo de outra forma, né? Então, acho que isso, e a gente fala, como é isso, o nosso é melhor, e esses outros são os egípcios, né? Assim, é uma palavra que é exótico e que é atrasado, né? Assim, então é sobre isso que eu quero ver. Olha que lindo, eles fazem ainda tem aquele negócio de... faz são os ETs, né? Exato, isso que eu ia falar. Essa visão de ET é uma visão profundamente racista. Mas enfim, isso aí eu já falei, né? Isso é um trecho do meu livro, tá? Que eu já falei aqui, que é abstrair, desconsiderar a natureza. Então, o nosso conceito de número contemporâneo desconsidera a natureza dos objetos que estão sendo contados, beleza? Isso tem a ver, essa é a definição de George Cantor, né, que é um cara que a gente vai falar muito sobre ele daqui a pouco, né, quando a gente fala do conceito de infinito na matemática contemporânea, né, que ele formulou a teoria de números transfinitos, né, que a gente já vai falar sobre ela. Então ele fala que o número cardinal é a quantidade, a cardinalidade, né, de um conjunto, beleza? É a quantidade de elementos. A gente vai falar daqui a pouco de cardinalidades finitas e infinitas, beleza? Tá? Enfim. Então o que ele fala é que o número cardinal é o que sobra de um conjunto quando nós abstraímos a ordem e a natureza dos elementos, beleza? Então, se você olha para um conjunto e você desconsidera o que são os elementos desse conjunto e como eles estão ordenados, como eles estão organizados, o que sobra? É a quantidade. Então, é assim que George Cantor se refere ao número cardinal. Fez sentido isso? Tem a ver com o que eu estava acabando de falar. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Bom, e o que permite fazer esse passo de abstração é isso aí, a ideia de correspondência 1 a 1, ou, em termos mais formais, a ideia de bijeção. Beleza? Show? Tá. Vamos lá. E aí eu gosto de dar esse exemplo. Infelizmente, alguém conhece isso? Ó, que bom. Fala um pouco sobre isso, que eu conheço, eu sei pouco sobre isso. Então, também não sei tanto, mas eu sei que os desenhos, um só, né, se chama forma, a gente acaba usando curvas de desenhado só como se fosse singular, mas é o plural. E eles são desenhos que são feitos na África, eles utilizados em territórios africanos para contar histórias. Então, os mais velhos, principalmente os homens, passam as histórias para as crianças através desses desenhos que eles fazem no chão, marcações desses pontos, e aí você pega, às vezes, desenha com o dedo na areia ou com um pedaço
pedacinho de madeira, você começa a contar a história, e você não tira o dedo ou a madeira do chão. Então, essa história é toda contada você fazendo esse desenho sem tirar a madeirinha do chão. O mais conhecido, deixa eu ver se tá ali, acho que é o da criação, esse que é o da criação, que é o sol, que seria o... esqueci o nome agora, que não é Deus para eles. Eu esqueci do termo. Eu esqueci o nome. Não sei se está aí, deixa eu ver. É porque esse daí tipo Deus. É porque a gente não pode falar que é tipo Deus. Porque são concepções diferentes. Mas ele é o criador do universo. É Calunga, acho que é Calunga. Então aí é o desenho do homem de Calunga, acho que ali é do galo, e aí tem toda uma história de questões. É a lua, o sol, o homem e Calunga, que acho que ele entrega o galo. A lua não come, o sol também, volta no dia seguinte, mas o homem come. Ele acaba comendo o galo porque acho que ele fica com fome, e aí acho que por conta disso ele acaba sucumbindo ao desejo. E aí tem acho que a morte do homem. Por isso o homem morreria, né? Vocês conseguem ver a legenda? Não. A figura assim. Então, achei que você não estava Mas tem isso, pode ler no seu nome. A figura acima é Deus, à esquerda o sol, à direita a lua e embaixo o homem. Esse Deus é uma tradução. Luzona representa também Deus. Então, mas eu acho que isso, mas não é do Deus na visão cristã que a gente tem do... Eu acho que isso é bem importante, né? Assim, que eu, assim, tenho uma coisa, nem vou me alongar muito nisso, não vou falar. Eu acho até que a própria religião é complicada da gente generalizar, assim, porque para mim, a forma como eu sinto, tá? As chamadas religiões de matriz africana, umbanda e candomblé, para mim não são religiões, são muito mais do que religiões, são formas, são filosofias. Porque a religião, a ideia cristã de religião, tem uma ideia de separação entre o material e o espiritual. Até a própria palavra religião quer dizer religação. Né? Então tem uma ideia que essas culturas não têm. Né? Assim, então, a separação entre aquilo que é visto como Deus, como divindade, e aquilo que é um mundo material, não existe em outras sabedorias. Então, eu acho que é complicado colocar tudo numa mesma categoria. Assim. Mas, enfim, é só para dizer que esse Deus que ele está falando, não necessariamente a gente não pode pensar nele como a gente pensa no Deus cristão, né, o judaico, etc. Né? É outra coisa, não é um equivalente. Né? Às vezes a gente fala, Deus está em todas as religiões. Não está. Enfim, mas isso aí eu trouxe esse exemplo porque eles têm esses pontinhos, né? E esses pontinhos, num certo sentido, tem uma ideia meio de codificação, mas é uma codificação que dá ritmo à história. Essa é a questão. Então, por que eu acho esse exemplo bacana? Porque é uma coisa completamente diferente da maneira como a gente tem de pensar em quantidade na matemática hoje. Né? Ela não tem um objetivo de comparar coisas, como eu falei agora há pouco, mas esses pontinhos é como se a pessoa estivesse contando, mas esse contando é um encadeamento, é como se ele pautasse o encadeamento da história, certo? Tem sentido isso? Então, assim, são outras formas de quantificar e que produzem outros números. É isso que eu quero dizer. Beleza, pessoal? Certo? Enfim. Bom, isso aí é aquela história que eu falei ontem, beleza? Tranquilo? Todo mundo lembra, né? Dos quilos de arroz. Ontem não, né? Eu perdi. Todo mundo ficou uma cara estranha. Era um antecessor dessa aula. Enfim. Bom, conceito diferente de tempo. Exatamente. Então isso aí é mais ou menos isso, né? Assim,
percebe que eu falei até agora o tempo todo, não é abandonar a matemática contemporânea, mas é tirá-la do absolutismo, dessa posição de superioridade. Então, não é uma forma única de ver o mundo, mas é que outras visões do mundo podem ser produzidas com essas outras formas, vamos dizer, de quantificação. É mais ou menos isso. Beleza? E agora vamos falar de sistemas de numeração, que é uma parte que eu viajo, assim, que eu gosto bem. Legal. Assim. Antes disso, outra coisa que eu esqueci de falar no começo da aula, que é o seguinte: a gente está falando aqui de uma ideia de número natural, tranquilo? Certo? Depois a gente vai falar da formalização do conceito de número natural, talvez ainda hoje a gente dê tempo de entrar nisso. A formalização do conceito de número natural na matemática contemporânea, que é dada pelos axiomas de Peano. Beleza? Tranquilo? Já ouviram falar nisso? Então, ao longo da disciplina, a gente vai fazer isso o tempo todo, que a gente vai intercalar uma visão sobre as ideias que, como eu disse, precedem as construções formais e as próprias construções formais. Tá? E eu defendo que isso é importante, porque para entender uma construção formal, a gente precisa enxergá-la de dentro e de fora. Certo? De dentro é entrando mesmo, né, fazendo as demonstrações, etc. E de fora é isso que eu estou fazendo hoje. É vendo quais são as ideias que precedem aquela construção formal e que a construção formal tenta capturar. Beleza, pessoal? Certo? E normalmente nas disciplinas de matemática na universidade a gente vê o formalismo só de dentro. E eu acho que isso não é suficiente para entender o formalismo. Tá? Mas enfim, vamos falar mais sobre isso. Mais quente? Pode. Tá. Então, olha só. Tá, eu estou falando um pouco sério. Mas olha só. Então, para falar de sistemas de numeração, a distinção que a gente vai fazer aqui já vou falar por quê, assim. A gente vai ter uma distinção entre os sistemas posicionais e não posicionais, tá? E dentro dos sistemas posicionais, que é o caso nosso, né, que é um sistema posicional decimal, a gente vai trabalhar com outras bases, tá? Beleza? E eu já vou adiantando que eu adoro fazer coisas em outras bases. Assim. E ao longo da disciplina a gente vai fazer muitas coisas em outras bases. Inclusive escrever números irracionais e números racionais em outras bases. Tá? Vai escrever π na base 7, por exemplo. Eu sempre falo esse exemplo, π na base 7, que eu acho simpático. Aí a gente vai escrever qualquer número. É sempre isso, π na base 7. Pode ser qualquer número em qualquer base, tá? π na base binária também pode. Certo? Qualquer número racional inteiro, natural, racional ou irracional, a gente vai escrever e a gente vai fazer contas em outras bases também, que eu acho super legal. Tá, já vou dizer por que eu acho super legal. Mas para chegando lá, a gente vai distinguir essas três coisas aí que não tem muita importância, tá? Assim, é só para a gente poder se comunicar aqui, tá? O que eu estou chamando de algarismo de numeral de número. Então, algarismo é cada símbolo, digamos assim. Né? Então, o 1, o 2 como algarismo, o numeral é a representação, a representação de um número e o número é a quantidade. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que para a gente hoje, né, a gente usa hoje em dia, a gente usa em certas situações numeração romana, beleza? Então, quando a gente
escreve assim e assim, hoje, a gente está usando dois numerais diferentes para representar o mesmo número, é isso que eu quero dizer. Então, o que eu quero dizer com número é a quantidade, e eu quero dizer com numeral é a representação da quantidade. Beleza? Mas aí a gente diz algarismo romano. Eu acho mais... melhor, eu prefiro dizer algarismo romano, né? Do que número romano, entendeu? Porque a gente está pensando no mesmo número. Não é outra forma de numeração, igual... Não é outro conceito de número. Então, eu acho mais adequado falar algarismo romano do que número romano. Entendeu? Por quê? Assim. Beleza? Então, mas o que a gente vai trabalhar... Eu estou botando essas palavras aí, porque eu acho que nem é muito... Nem sei se isso é cobrado na escola, isso hoje em dia. O que é número, o que é numeral... Eu vejo nas formações de professores já se preocupado com essa necessidade. Eu não sei assim se é muito importante isso. O que vocês acham? Não só isso, eles ficam perguntando o que é a ordem, o que é a classe. Isso aí tem que ficar decorando um monte de coisa. Eu mesmo não sei direito o que é. Eu acho que classe é 3 em 3, né? Classe é... Não sei o que é classe. Sim, mas a ideia da compreensão de número e várias representações, acho que isso é importante. Cada material concreto, tem a mesma quantidade. A gente pode fazer materiais concretos, material dourado em outras bases também, que é legal. Mas aqui com a gente, eu quero estabelecer essa diferença entre o número e a representação do número, porque, por exemplo, tem coisas que são que a gente... Estão adiantando. Por que eu gosto de escrever, de fazer coisas em outras bases? Porque a gente é muito atrelado à representação. Então eu quero desatrelar um pouco. Beleza? Tranquilo? Então eu vou perguntar, por exemplo, esse número aqui. Esse número é par ou ímpar? Que número é esse? 1, 2 na base 9. Esse número é par ou ímpar? Então, é ímpar. Por quê? Que número é esse? Isso, é 9 mais 2. Porque esse 1 aqui, ele não é 10, ele é 9. Beleza? Então isso aqui é 9 mais 2. E a gente está muito acostumado a número par é aquele que termina em um algarismo par. Beleza? Então é esse tipo de exercício que a gente vai fazer muito daqui a pouco. Desatrelar o número da representação. Beleza, pessoal? Então por isso que eu quero estabelecer essa diferença aqui para a gente entre número e numeral. Então número é a quantidade, numeral é a representação. Tá? Então isso aqui, ó, são dois numerais diferentes no mesmo número, beleza? Tá? Aí a gente pode até discutir até que ponto ou como essa diferenciação vale a pena ser estabelecida na escola. A gente pode falar sobre isso também, eu acho importante essa discussão também, beleza? Na escola, em cada etapa escolar, no Fundamental 1, no Fundamental 2, na educação infantil, que a gente também trabalha com quantificação já. Não sei se eu acho que é importante falar sobre isso. Eu não tinha refletido sobre isso. São dois numerais que refletem a mesma quantidade. Exatamente. Por isso que então vai falar, só que é par ou ímpar. Ser par ou ímpar, não, a gente está acostumado a pensar, o que é um número par? É aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então a gente está acostumado a pensar na ideia de par a partir da representação. Mas ser par ou ímpar é uma propriedade da quantidade, não da representação. E a gente vai falar disso daqui a pouco e mais. A gente vai falar de critérios de visibilidade, que são casos particulares. Entendeu? Lá na UF a gente tem trabalhado com bases e matemática básica. Porque quando a gente vai falar sobre o ensino de operações aritméticas, qual que é o problema? Porque a gente se atua tanto que a gente já perdeu as ideias. Exato. A gente fica só com o procedimento. E aí a gente leva o ábaco e o material dourado, que são recursos que a gente defende, são bons, conhecidos na educação básica, para mexer com eles em outras bases.
Perfeito. E é muito divertido. Exatamente. Você resgata toda a ideia. Eu acho isso super legal. Eu fico viajando nisso. A gente está fazendo isso com os valores lá. Legal. Mas não, nada de botar pina bastante. Não hoje, tá? Só com mais pra frente. Agora de número racional, vai botar pina base 7, 3 quintos na base 7, todo mundo. Essa discussão é muito legal, porque é exatamente isso. Ela desencava coisas que a gente já deu enterradas. Nós vamos, Carlos, quer dar um recado? Tá gravando, quer que pare de gravar? Não, acho que não. Pessoal, meu nome é Carlos, eu sou aluno de doutorado aqui do temático. E aí, a gente vai ter na semana que vem, exatamente na terça-feira, vai ser segunda e terça-feira, mas acho que vocês só estão aqui na terça por causa da disciplina do Vitor. A votação para representação discente na CPGP, que é a comissão, coisa burocrática, mas é a comissão essencialmente onde a gente aprova pedido de prorrogamento de prazo, de submissão de defesa, dissertação, então tudo isso é responsabilidade da gente aprovar. Aí na semana que vem eu vou pedir encarecidamente que vocês botem na semana que vem. Isso. Aí na semana que vem eu volto aqui para alertar vocês, tudo bem? Quem são os candidatos? Você é candidato? A princípio costuma ser chapa única, né? Mas aí não dá para ser chapa única só ter eu ou Danilo mesmo, né? Um pouco representativo isso. Mas aí eu peço essa ajuda para vocês na semana que vem, tudo bem? Aí semana que vem eu volto aqui. E a gente vai votar ali na secretaria, não sei se vocês sabem, mas fica ali no bloco C. Aí a secretaria, tanto da pós quanto da graduação, estão juntos. Só vocês verem da direita, né? É a da pós-graduação. Isso. Tudo bem, pessoal? Mas semana que vem eu volto aí, tudo bem? Eu vou mandar lá no nosso grupo também do temático. Beleza, mas só uma observação que não é burocrática, isso é muito importante, tá? Vocês sabem que agora ele está falando só que não tem a graduação aqui, mas para quem é da pós, para quem é da graduação, um dia vai entrar na pós, é bom já saber. Todo mundo sabe como funciona isso aqui no IENS, porque a gente tem a comissão deliberativa do PEMAT, que é uma de cada programa, que decide certas coisas. E tem a comissão de pós-graduação do IEM, que é a CPGP, que é, não sei o que quer dizer CPGP, mas enfim, cada unidade tem a sua. Então a CPGP do IEM, ela junta todos os programas de pós-graduação do IEM, que são o PEMAT, o programa de matemática, o programa de estatística, o ProfMat e não sei mais quem, se eu estou esquecendo. E certas coisas, por exemplo, pedido de banca, de dissertação, de defesa de dissertação ou tese. Isso é aprovado na CPGP do IEM. Então são pessoas de os coordenadores de outros programas que avaliam as nossas dissertações ou teses. E acontece não ser aprovado. Inclusive já acontece de atrasar a defesa porque os membros da banca têm que ter um currículo legal, tudo isso. Então a CPGP, ela é muito importante na vida de vocês, tá? Então é importante ter um representante decente lá que tem uma atuação legal. É isso. Aí, pessoal, cuidado bem. Semana que vem eu volto aí, pessoal. Obrigado. Valeu, Vitor. Valeu. Então, olha só. Falando muito rápido, eu acho que a maioria dessas coisas vocês já viram ou vão ver na disciplina de História da Matemática, que está acontecendo agora, né, assim, e na graduação também. Quem já fez a graduação de História da Matemática? Então, isso aí ou vocês já viram ou vão ver. Então, numeração mesopotâmica, né, assim, que são os primeiros registros, né? Ali na Mesopotâmia, lembrando também que Mesopotâmia não é um povo, tá? Mesopotâmia é uma região geográfica, beleza? Onde hoje é o Iraque, que foi habitado por vários povos ao longo de vários séculos, inclusive de troncos linguísticos diferentes, incluindo acadianos, mesopotâmicos, babilônios, sumérios, ao longo de muitos séculos, né, antes da Era Comum, desde mais ou menos 4.000 antes da Era Comum, ou seja, 6.000 anos atrás, essa região foi habitada por vários povos, como eu falei, de troncos linguísticos diferentes. Alguns são relacionados com o árabe contemporâneo, outros não nada a ver,
eu não sei bem direito, mas é bem complexo isso. E, obviamente, como essas culturas habitaram em termos diferentes com a região geográfica, elas também trocaram traços culturais, e foi aí que, até onde se sabe, surgiu a escrita e surgiu a numeração, né? Que surgiram juntas, né? A escrita, o registro escrito e o registro numérico, né? Surgiram mais ou menos aí, beleza? Que é aquela chamada escrita cuneiforme, todo mundo já viu que era naqueles tabletes de barro. Acho que tem uma figurinha. Enfim, mas esse é fácil de achar. Os tabletes, né? Que eles escreviam numa chapa de barro com uma planta, né? Um negócio, uma varinha assim, de um vegetal lá. Beleza? Antes dessa escrita cuneiforme, os primeiros registros de números eram objetos, não eram escritas, né? Assim. Então, isso um pouco está na origem do sistema posicional, né? Que era um sistema de base 60 que eles usavam. Todo mundo já ouviu falar nisso, que eu estou falando super rápido? Simples. Mas isso aí está um pouco na origem. Antes de existir essa escrita cuneiforme, né, esses tabletes de barro, eles usavam essas pecinhas que são ali para representar as quantidades. E aí tem a ver isso também com aquilo que eu estava falando, de ter formas de quantificar não abstratas, porque eles usavam pecinhas de formatos diferentes para contar coisas de natureza diferente. Então tem ali uma bolinha ou não sei o que eram usadas como representação concreta de uma quantidade antes de existir a escrita propriamente dita, beleza, pessoal? E depois tem esses negócios aqui que são invólucros. Então eles botavam uma certa quantidade dessas pecinhas dentro de uma bola de barro, certo? Então, repara que isso está na origem do sistema posicional, porque no sistema posicional a gente agrupa uma certa quantidade. No nosso caso, 10 em 10, no caso dele, 60 em 60. Beleza? Certo? Mais ou menos isso. E aí tem esse sistema aqui cuneiforme, que todo mundo já sabe. Beleza, pessoal? Certo? Todo mundo já viu isso aí, né? Sabe como é que é? Então a gente pode pensar que eles tinham esses dois símbolos, um símbolo para um outro e um símbolo para o 10, que a gente pode pensar nesses símbolos como se fossem assim, algarismos de primeira ordem, né? E com esses algarismos de primeira ordem, eles faziam esses outros aqui, que eram de 1 a 60, ao 59 na verdade, que é como se fossem algarismos de segunda ordem, beleza? Que são combinações desses dois algarismos básicos, tranquilo? E repara que o 60 é igual a 1, porque eles não tinham uma representação. Na verdade, certos lugares tinham, assim. Isso é, como eu falei, é muito complexo. E ao longo dos séculos, em alguns momentos, eles tiveram representações para o zero. Mas, na maioria dos casos, eles não tinham representação para o zero. Então, o 60 é igual a 1. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente escrevia esse símbolozinho aqui, a gente nunca podia saber se isso era, quer dizer, escrever só o símbolo assim, né? Beleza? Tranquilo? A gente nunca podia saber, só vendo isso aqui, se isso aqui é 1, se isso é 60 ou se isso é 3.600. Né, que seria 60 grupos de 60, que é como se fosse o 100. Todo mundo está acompanhando? Beleza? Então, isso aqui pode ser uma unidade, um grupo de 60, ou 60 grupos de 60 e assim por diante. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Aí, tem uma observação que eu acho que é importante, que é o seguinte. A ausência de um algarismo zero torna esse sistema de numeração ambíguo, né? Pelo motivo que eu acabei de falar. Tá de boa? Certo?
Aí uma vez eu fiz essa pergunta, a gente de novo tem que ter cuidado ao pensar, eles eram inferiores, beleza? Certo? A gente pode pensar nessa ambiguidade como uma deficiência desse sistema de numeração, beleza? Mas é desse lugar que eu quero que você saiba, tá? Aí uma vez eu fiz essa pergunta, então eles, ou se fosse assim, eles não tinham isso porque eles eram menos evoluídos, né, como o Cadu falou. Mas a gente pode pensar também que eles não tinham isso porque eles não queriam, ou porque eles não precisavam, tá? Porque uma vez eu fiz essa pergunta para um colega que é o Carlos Gonçalves, que é um assiriologista, né, que é quem estuda, assim como tem egiptologistas, que quem estuda o Egito Antigo, assiriologista é quem estuda a Mesopotâmia, que a Síria é um dos povos. Assim. E aí ele falou que é complicado pensar direto que isso é uma deficiência. Por quê? Porque esses símbolos numéricos nas culturas mesopotâmicas, eles nunca apareciam abstratamente. Eles sempre apareciam dentro de um problema. Então, nas tábuas mesopotâmicas, isso aí, esse símbolo aparece dentro de uma história. Fulano comprou não sei o quê, ou herança, também tinha umas coisas assim. Então, você entendia sempre pelo contexto. Não era assim como a gente escreve cinto solto. Beleza, Cadu? Eu ia falar exatamente isso, porque tem, pelo menos, tem os livros que dizem que essa diferenciação a gente ia perceber de acordo com o contexto que ali estava sendo dito. E tem alguns casos também que, para diferenciar, quando eles estão sozinhos, não dá para diferenciar. Mas quando eles estão separados, por exemplo, 61, eles separam. Porque, se você perceber, o 2 e o 3, eles estão bem juntinhos. E aí, se eu tivesse representar o 61, eu faria... Tipo isso aí, né? Isso. Mas fala. Não, era só isso que eu ia falar, porque quando eu... Mas quando eu dei aula disso, explicando esse sistema, esse questionamento surge, né? Como é que você vai saber se a gente está falando de 60 ou 61? Mas aí tem que avaliar o contexto de onde você está sendo. Exatamente. Né? Então, nessa cultura mesopotâmica, os números eram sempre contextualizados, eram sempre dentro de um problema. Ela falou que tem que desarmar e armar de novo. Minha preocupação maior é vou aproveitar e botar isso aqui no tomado. Beleza, pessoal? Certo? Então, aquele que estava aparecendo ali, como o Cadu falou, era meio separado, tá? Então, deixa eu ver. Tá ligar aqui, então. Tá. Tá secando. Tava aquecendo. Deu um susto.
Tenha queimado. Mas olha só. Então, isso aqui que eu estava falando, ó, 1908, esse número aí, o que é isso aqui? A numeração posicional. Então, isso aqui que seria 31, ó, 3 vezes 10 mais 1, nessa representação aqui, da forma que ele está disposto, ele representaria não 31 unidades, mas 31 grupos de 60. É o análogo a dezena, né, como a gente escreve. 39, esse 3 são 3 dezenas, beleza? Então seria isso aí eu já falei. Bom, beleza, pessoal? Vou só avançar aqui. Aí isso aí, numeração maia, que é uma ideia de base 20, na verdade não era bem de base 20, assim, mas tem uma pegadinha, mas vamos pensar que é de base 20, provisoriamente. Que é o mesmo esquema da numeração Mesopotâmia, só que em vez de você tinha um símbolo para o 1, um símbolo para o 5 e um símbolo para o 0, que os mesopotâmios não tinham, beleza? De forma geral. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, isso aqui, ó, esse número aqui, o que é? Aqui eu tenho 4, que são 4 bolinhas, 15 e 8, beleza? Tranquilo? Só que cada coisinha dessa aqui é um numeral, certo? Aí também tem a coisa do espaçamento, né? Que era escrito na vertical. Então, esse 4 aqui são 4 vezes 20 ao quadrado, beleza? Tranquilo? Esse aqui, que é como se fosse centenas. Esse aqui é 15 vezes 20, grupos de 20, é como se fosse dezenas. Esse aqui são 8 unidades. Beleza, pessoal? Isso, tá de boa? Certo? Tá tranquilo? Tá? Bom, e aí eu disse que não é exatamente isso, porque é o seguinte, a gente, na base 10, por exemplo, a gente vai agrupando sempre de 10 em 10, tá beleza? Certo? Os maias, eles agrupavam o primeiro agrupamento de 20, o segundo agrupamento, tipo assim, o nosso, o primeiro agrupamento é de 10 em 10, o segundo agrupamento é de 10 em 10 de novo, que aí você tem grupos de 100, beleza? No caso deles, o segundo agrupamento era de 18 em 18, depois voltava a ser de 20 em 20, o segundo. Alguém sabe por quê? O motivo é bem legal, porque é o seguinte, se a gente pensar em agrupamentos de 20 em 20, vamos pensar 20 em 20 normal, que número é esse? 400, todo mundo vê que é 400? Porque aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0 vezes 20, e aqui eu tenho 1 vezes 20 vezes 20, beleza, pessoal? Certo? Porque eu agrupo de 20 em 20, depois de 20 em 20 de novo, como se fosse 100, né? Um análogo, tranquilo, alguma dúvida? Certo? Então, nesse esquema, esse número aqui, quer dizer, esse numeral, representaria o número 400, beleza? Só que o segundo agrupamento era de 18 em 18, então esse 1 não era 20 grupos de 20 unidades, era 18 grupos de 20 unidades, beleza? Certo? E aí que número é esse? 360. E sabe o que era 360 também? É o calendário, é o número de dias no ano maia, que era o calendário lunar. Então, 360 é o número de dias no ano maia. Então, a interpretação
é que para esse símbolo aqui ser um símbolo assim, como se fosse um número redondo, assim, como se fosse um número, uma coisa meio estética, digamos assim. E como vai apresentar o 361? Não existia que convertia aqui. 361 era assim. Ah, não, aí era assim. Aí 361 era. Não. Não, assim. Só atrapalha depois as contas. Só dá um bug na cabeça maior do que. Se eu for na conta. Mas vai ser 18 de novo? Não, aí depois de botar. Aí era isso. Só esse que era 18, que era por isso. A interpretação é essa. É que é como se eles quisessem esse símbolo, eles quisessem escolher esse símbolo para representar a quantidade de dias no ano. Beleza? Essa é a interpretação. Tá? A dúvida, porque é só quando tem um ali em cima que essa representação não está toda errada. Tá, aquilo ali está simplificado. Exatamente, entendeu? Eu botei aquilo ali porque isso buga muito a cabeça, mas aquilo ali está errado. Está errado sim. Não é que está errado, mas não é a representação maia. Isso é uma simplificação da representação maia. Entendeu? Beleza? Então aquele número ali seria 4 vezes 20 vezes 18. Entendeu? Não é só quando tem um, era assim, o agrupamento era de 18 em 18, entendeu? Se eu botar por exemplo, isso aqui, ó, que número é esse? Esse número é esse aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Bom, e aí a gente já vai sair do intervalo. Mas só... Para dizer que eles utilizam esse sistema de numeração, pode ser que as operações já estavam definidas aí também? Possivelmente, eu acho que sim. Eu não sei responder com certeza absoluta essa pergunta, tá? Mas os maias tinham uma matemática muito sofisticada. Então, eu acho que possivelmente eles faziam operações nesse sistema aí, mais ou menos como a gente faz hoje. Né? Que é um sistema posicional. Beleza? Eles faziam várias coisas. Eles tinham um cálculo de localização astronômica, né? Assim, porque essa matemática maia era muito relacionada com a cosmologia maia, né? Que tem a ver com essa coisa do fim do mundo. Né? Você já viu nos calendários maia que era tipo umas engrenagens, né? Então era a coisa de ciclo, eles tinham muito essa ideia, então eles tinham várias coisas para calcular a posição das estrelas, mas é que essa matemática foi muito invisibilizada, como eu falei agora há pouco, mas possivelmente sim, entendeu? A gente pode fazer contas ali também, se vocês quiserem, olha só, algarismos maias. Então, um outro exemplo aí, numeração egípcia, né, que repara que a gente pode dizer que era um sistema de numeração decimal, mas não posicional, porque o que define a palavra que eu estou usando posicional, certo? É quando o valor do algarismo depende da posição no numeral, beleza? Que não é o caso aqui, porque esse símbolo ali, ferradura, é sempre 10, independente de onde ele está no numeral. Então, não é posicional, beleza? Então, por exemplo, esse número aí é aquele flor de lótus, 9 portas e 8 bastões. Tá? Então, a gente diz que esse é um sistema aditivo, porque o valor no numeral é simplesmente somar os valores dos algarismos. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí tem alguns exercícios aqui que a gente não vai fazer. Então essa que a gente vai fazer na segunda parte da aula é a definição que a gente vai chamar de um sistema de numeração posicional de base beta, beleza? Tranquilo? Então é quando a gente decompõe o número em agrupamentos de beta em beta. Tranquilo?
Aí a gente chega, a gente decompõe o número naquele somatório ali, tá de boa? Certo? Que é exatamente o que a gente faz na base 10, quando a gente escreve 328 é igual a 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 8 unidades. Beleza, pessoal? Tá? Então, o que eu vou chamar de posicional, né, o que a gente chama de posicional em geral, de um sistema de numeração posicional, não é só dizer assim, a posição importa. É a posição importa dessa maneira específica. A palavra posicional eu estou usando para me referir a isso. Tranquilo? Então, nesse sentido, o sistema de numeração romano, por exemplo, é não posicional, tá claro? Certo? Porque a numeração importa, a numeração não, a posição importa, porque isso aqui é 4, isso aqui é 6. Mas a numeração não altera o valor do algarismo, beleza? Porque isso aqui continua sendo 5, isso aqui continua sendo 1. Só que aqui a gente faz 5 menos 1 e aqui a gente faz 5 mais 1. Então, mas nesse sentido aí, o sistema romano é não posicional. Tá legal? Então, os sistemas de numeração que tem essa característica, nenhuma dúvida ali, né? Tranquilo? Os sistemas de numeração que tem essa característica, eu quero agrupar eles numa categoria, porque eles têm um monte de coisa em comum. E é isso que a gente vai fazer de agora em diante. Beleza? Certo? Então a gente vai começar fazendo contas em outras bases, vai falar de divisibilidade em outras bases, e mais para frente a gente vai fazer dízima periódica, que aí não posso chamar de dízima, né? Bom, antes do intervalo ainda aí tem isso aí tá de boa, né? Tranquilo, não precisa explicar isso não. Certo? Isso aí é... eu estou escrevendo uma quantidade na base 4, tá? Então, isso explica esse algoritmo aqui que a gente pensa como um algoritmo de conversão de base, né? Então eu tenho uma quantidade de 39, aquele 39 seria na base 10, então eu divido em 4 grupos, beleza? Aí eu vou ter 9 grupos, sobram 3 unidades, depois esses 9 grupos eu posso reagrupar, então eu divido em 4 de novo e assim por diante. Tá de boa isso, pessoal? Tá? Então, isso são essas divisões sucessivas e que tem a ver com aquilo ali. Alguma dúvida nisso? Tá? Então, na primeira passagem eu formo esses 9 grupos que estão aqui de 4, sobram 3 unidades. Aí depois eu pego esses 9 grupos e posso reagrupar de 4 em 4. Então, eu posso formar 2 grupos de 16, 16. Tá? Então, como é que eu decomponho o número 39 na base 4? 2 grupos de 4 ao quadrado, que são esses dois aqui, mais um grupo de 4 mais 3 unidades. Beleza? Então, é isso que está escrito aqui. 2 grupos, que são esses dois aqui, de 4 ao quadrado, um grupo que sobrou aqui de 4 e 3 unidades que não sobraram ali, tá de boa? Então eu não vou ler esse número aqui como 213, porque a palavra 200 quer dizer 2 grupos de 100. E esse 2 aqui não é 2 grupos de 100, é 2 grupos de 16. Então eu vou tentar ler como 213. Tá? Beleza? Tá. Então, algumas. Difícil. Mas olha só. Agora a gente já vai sair do intervalo, vamos ver se liga de novo. O que estava escrito naquele slide é o seguinte. Eu quero destacar 3 características. Estou com preguiça de escrever no quadro, mas vocês podem acompanhar aí no celular, no PowerPoint que está disponível lá, tá? Seguinte, eu vou destacar 3 características
dos sistemas de numeração posicional em relação aos sistemas de numeração não posicional. Vocês querem que eu escreva no quadro? Nossa, problema da internet, né? Ah, tá. É que eu sou preguiçoso, mas eu vou vencer isso. Vou escrever aqui, peraí. Escrever resumidamente. Então, a primeira característica é representação beleza? Representação de... Vou botar aqui. Com um conjunto finito de algarismos, beleza? Então, repara que no sistema de numeração egípcio, isso não é possível, nem no romano. Todo mundo percebe isso? No nosso sistema de numeração com os algarismos de 0 a 10, a gente consegue representar qualquer número natural. Beleza? Então, eu preciso de uma quantidade finita de símbolos. Naquele sistema de numeração egípcio que apareceu ali, com aquele conjunto de símbolos, eu só consigo representar os números até a ordem 1 milhão, sei lá, não lembro qual era, não sei de cabeça. Tem que escrever aquelas barras em cima, né? O que? O romano, né? Tem isso. Tem Então, mas... barra em cima e aí... mas então é isso. Você precisa inventar uma nova coisa. Você não tem com aqueles símbolos que são I, V, X. V barra já é diferente de V sozinho. Isso, eu não sei o que é. Eu nunca sei qual é D e qual é L, né? 500. Não vou decorar O mais isso. legal é que você, 49, você não pode botar I. Não pode. Por que não? Porque você só pode usar o subtrair 1 e cada ordem anterior. Por que você não pode escrever 49 como É complicadíssimo. Mas enfim, e com o nosso sistema, com o sistema mesopotâmico, com o sistema maia, a gente consegue, com aquela quantidade, a gente consegue representar qualquer número, tá claro isso? Certo? E aí, de novo, a gente não vai pensar nisso como uma deficiência do sistema egípcio, tá? Eles poderiam não ter isso porque eles não precisavam, não queriam representar nada maior do que 1 milhão, por exemplo. A questão é o que é todos os números, né? Isso provavelmente é... Exatamente, todos os números pra gente, né? Que a gente tem, pra eles todos os números poderiam ser só aquilo. Beleza, pessoal? Então, de novo, esse exercício de não pensar nas coisas como deficiência. Por isso que no slide aí, se vocês repararem, eu estou chamando isso de características, não de vantagens. Tá? Em geral se fala vantagem. Beleza? Tranquilo? A segunda característica é a representação de números não inteiros. Beleza, pessoal? Certo? Representação de números não inteiros. Então, com os sistemas posicionais, calma que vou falar isso, a gente vai parar para o intervalo, tá? Com os sistemas posicionais, a gente tem, e a gente mais para frente vai voltar a falar muito sobre isso, tá? A gente tem uma generalização natural para a representação de números não inteiros, beleza? O que quer dizer isso? Nos sistemas posicionais, para representar números inteiros, eu vou agrupando a unidade, como a gente acabou de ver naquele último slide. Então eu agrupo de 4 em 4, ou de 10 em 10, ou de 7 em 7, ou de 20 em 20, eu vou agrupando a unidade, beleza? Para representar números não inteiros, o que eu faço? Eu vou subdividindo a unidade, beleza? Então,
em vez de ter potências positivas, eu vou ter potências negativas, potências de expoente negativo. Então, em vez de ter dezenas, centenas, eu vou ter décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, por que, só dando um spoiler, assim, uma antecipaçãozinha, por que raiz de 2 na base 10 é 1,4, etc.? Porque raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Beleza? Então, eu pego a unidade, divido em 10 partes e o raiz de 2 está localizado, é maior do que 1,4 e 1,5. Menor que 1,5, beleza? Aí eu vou pegar esse décimo entre 1,4 e 1,5 e vou dividir em 10 de novo. Beleza? Tá? Então, isso eu fiz, isso que eu estou narrando, eu estou falando na base 10, mas eu posso fazer em qualquer base. Em vez de dividir a unidade em 10, eu divido em 7, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Inclusive, isso é uma razão que acredita-se que os mesopotâmios, que a base 60 fez sucesso na Mesopotâmia, porque 60 tem muitos divisores. Tá? Tem muitos divisores não, tem mais divisores pequenos, porque também tem 3, né? Basicamente é isso. Beleza? Então, basicamente, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas quanto mais fatores primos a base tem, menos representações periódicas tem. Beleza? Tranquilo? Porque a representação de uma fração ser infinita ou não tem a ver com os fatores primos do denominador. Beleza? Certo? Então, na base 10, 1/3 tem representação infinita. Tá? Mas na base 3 não. Na base 3, 1/3 é 0,1. Tá? Enfim. E os mesopotâmios, alguns deles representavam números não inteiros naquele sistema de base 60 também. Quer dizer, aquele 1 lá não podia representar, né, só 1 ou 60, mas também poderia representar 1/60. Beleza? Certo? Então eles representavam frações também. Então a escolha da base 60 acredita-se tem a ver com isso, que ela é mais fácil para representar frações. Certas frações. 1/12, né? Beleza? Que é o mesmo tipo que a gente usa horas também na base 60. Né? Porque aí 1/3 de hora é 20 minutos. Não é uma dízima periódica. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Bom, e aí essas duas características é a terceira, que é aquela na qual a gente vai se focar na segunda parte da aula, é algoritmos. Para as operações elementares. Certo? Os sistemas posicionais, a estrutura deles nos permitem construir algoritmos razoavelmente simples para efetuar as operações de soma, subtração, produto e divisão. Beleza? Certo? E como é a estrutura desses algoritmos? A estrutura desses algoritmos é baseada em 3 coisas, tá? Que são a própria estrutura posicional. Tranquilo? Então, quando eu faço o algoritmo de uma soma, por exemplo, eu alinho as colunas de acordo com a ordem, isso que permite a gente fazer aqueles procedimentos de vale um e pedir emprestado, que são nomes meio ridículos, né? Quer dizer, enfim, são meio enganosos. O que a gente está fazendo com o vale um e pedir emprestado? Decompondo e reagrupando. Então, são processos de decomposição e reagrupamento, que a gente pode fazer em qualquer base. Beleza? Tranquilo? Bom, a outra coisa que a gente usa são as propriedades das operações, né? Por exemplo, no algoritmo da multiplicação, a gente está usando implicitamente a distributividade, né? Que a gente está
Quando a gente faz aquele negócio, faz a multiplicação, escreve 1 em cada linha, a gente está decompondo, está multiplicando tipo assim. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Então a gente usa, e comutatividade, a gente usa várias propriedades, beleza, pessoal? Tranquilo? E, finalmente, a terceira, isso aqui a gente pode fazer em qualquer base, tá? E a terceira coisa na qual esses algoritmos são baseados é aquilo que nós temos chamado hoje de fatos básicos. Fatos básicos é um nome mais politicamente correto para tabuada, tá? Então, o que é fatos básicos? São os resultados das operações para números com um algarismo que a gente usa para obter os resultados para números mais de um algarismo. Então, a gente sabe de cor que 6 vezes 5 é 30, então a gente põe isso na conta, beleza? Tranquilo? Quando a gente muda para outra base, esses fatos, o que muda são esses fatos básicos. Então a gente tem outras tabuadas, beleza? E é isso que nos tira da zona de conforto. Porque o fato de nós não conseguirmos pensar automaticamente nessa tabuada que a gente sabe de cor, nos obriga a parar e pensar sobre aquilo que nós fazíamos no automático. Beleza? Fez sentido? Sim. Sim. E esse é um exercício bacana, porque meio que nos coloca no lugar do aluno, lá do Fundamental 1, que tem que parar e pensar sobre isso. Beleza? E é isso que a gente vai fazer na volta do intervalo. Valeu, pessoal.